Fala, gente boa! Tudo bem com vocês? Como é que vai a vida de vocês? Tudo certo? Hoje estamos aqui no Nosso Deus Não Está Morto para nós lermos hoje Atos capítulo 10 e sermos edificados pela palavra de Deus, que é viva e eficaz. Então ela transforma a minha vida e a sua vida em nome de Jesus, tá bom? Atos capítulo 10. O centurião Cornélio. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e, de contínuo, orava a Deus. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele. Ele disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuindo de temor, perguntou: Quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. Então aqui a gente vê que um homem, a gente vê aqui que, olha só, piedoso e temente a Deus, né, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então era um homem piedoso. Este homem observou claramente durante uma visão cerca da hora nona do dia um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Aqui nós vemos uma questão muito interessante, meus irmãos, que é a questão de que tem pessoas que não são cristãs, vamos colocar assim, de templo, de estar na congregação, mas que são tementes a Deus, que por muito pouco a gente consegue já pregar e levar para Cristo. Tem pessoas que são muito fáceis de você trazer para Cristo e que já são tementes a Deus mesmo antes de conhecer a Deus de fato. Elas já temem a Deus, elas já são escolhidas e elas já praticam atos de misericórdia que Deus vê. Então tem pessoas lá no mundo que não vão na igreja, que não participam da comunidade dos santos, mas que Deus já sabe da vida delas antes mesmo delas pensarem. E elas já estão lá sendo escolhidas. E o versículo 5 continua: E agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Pedro tem uma visão. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era abaixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então veja, aqui Deus está mostrando que não chame de puro aquilo que eu purifiquei. Ou seja, tem a ver com os alimentos levíticos, mas tem a ver com a gente também. Porque lá em Levítico, se a gente estuda Levítico, a gente vê que Levítico existia uma série de requisitos cerimoniais para que as pessoas não fossem contaminadas, né? E aqui em Atos nós vemos que nada é impuro. Na verdade, nós somos lavados pelo sangue de Cristo e agora em Cristo tudo é puro para os que são puros.
Então não existe mais um animal impuro. Não existe mais essa de não toque nisso, não toque naquilo, não prove isso, não prove aquilo. Mas existe o temor do Senhor. Eu vou comer coisa dos ídolos? A Bíblia diz para mim não ficar perguntando se aquilo que eu vou comer é dos ídolos. A Bíblia diz para mim, para minha consciência é o seguinte, ó, antes de você fazer qualquer coisa, ore, entendeu? Mas assim, ore por quê? Porque nós somos livres, irmãos, em Cristo Jesus. Nós somos livres. Então, o alimento que vem na nossa mesa é puro. Quando a gente ora por aquele alimento, ele se torna puro e Deus não vê mais aquele alimento, ainda que aquele alimento tenha sido feito de uma forma errada e a gente não sabe do processo para se fazer aquela carne, aquele alimento. Quando chega na nossa mesa e nós olhamos para aquele alimento e damos graças a Deus, oramos por aquele alimento, ele se torna puro. Por quê? Porque Cristo purificou. E é também sobre isso que Pedro está falando. Então, nada é impuro para aquele que é puro. E a gente vê aqui também a questão de ser um lençol, certo? Então, nós, na antiga aliança, nós éramos purificados pelos sacrifícios. Claro que aquilo não aperfeiçoava o homem na plenitude, mas na nova aliança em Cristo, nós somos purificados pelo sangue de Jesus. Não por coisas e rituais externos, mas por aquilo que nós entendemos internamente sobre Cristo. Quando Cristo é revelado ao nosso coração, nós temos a verdadeira purificação e aí nós abandonamos o pecado, mas nós não estamos mais presos a restrições alimentares. Ainda que mais para frente em Atos a gente vai ver que existem coisas que é instruído as pessoas a deixar, a não fazer, como por exemplo, animal com sangue, né? O animal que você come ali com o sangue, né? O animal estrangulado, né? A gente vê isso. E também a questão da fornicação e da contaminação dos ídolos. É ideal que a gente não faça essas coisas, principalmente a fornicação, que é um pecado na Bíblia, né? Mas agora Deus olha para os animais e tudo é puro. Não tem mais essa de você tocou em tal coisa, é impuro, tem que fazer um sacrifício que Moisés ordenou. Agora, na nova aliança, a nossa purificação é o sangue de Cristo. Aquelas leis, elas nos apontavam para Cristo, para o que Cristo veio fazer. Evidentemente que, se você, naquela época, era um judeu que estava aceitando Jesus Cristo como seu Salvador, você continuava judeu, você não desfazia a circuncisão. Você não desfazia. Se você era circuncidado, né, que você sabe, pesquisa na internet o que era, você aceitava Cristo como seu Salvador, você não deixava de ser circuncidado, entendeu? Só que agora a circuncisão, que antes era no corpo, Deus considera que aquilo é no coração. Evidentemente que Deus trata os gentios como gentios e os judeus diz ali ainda para circuncidar o cara, entendeu? Por quê? Porque judeus, né, continuavam judeus, tá? E gentios continuavam gentios. Mas voltando aqui ao texto aqui, para a gente não sair muito do que o texto está falando aqui, ó, Pedro tem uma visão. Então a gente vê a visão, né? A gente vê aqui, ó, no dia seguinte, indo-lhes do caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar, estando com fome, quis comer, mas enquanto preparava a comida, sobreveio-lhes um êxtase, então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era abaixado à terra pelas quatro pontas. Então, só repetindo aqui para você entender, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então, as restrições alimentares de Levítico, nós vemos que nós hoje como cristãos não precisamos mais ficar presos a esses rituais, tá bom? Lembrando que, como eu disse para você, um cara que se convertia ao cristianismo, no caso aceitava Cristo, mas era judeu, ele continuava sendo judeu, ele não precisava ser agora um gentio, não, ele continua judeu, mas agora crendo em Cristo Jesus, sabendo que tudo aquilo apontava para Cristo. Um gentio, né, a gente vê que ele não precisa seguir leis judaicas, ele não precisa circuncidar, ele não precisa mais fazer esses rituais, porque aquilo não tem sentido nenhum para ele, tá bom? E a gente vai estudar sobre isso mais para frente, para você entender melhor, tá bom? Os enviados de Cornélio chegam a Jope. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão.
por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles. Nada duvidando, porque eu os enviei. E, descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes. Sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e, tendo bom testemunho de toda a nação judaica, olha só, eles eram judeus, a maioria aqui no contexto aqui, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Então olha só o que vai acontecer aqui, ó. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é uma chave para você entender o evangelho, tá? Que Deus tinha 2 povos, os gentios e os judeus. Por meio de Cristo, não há mais gentio, não há mais judeu, não há mais grego, não há mais distinção, porque Deus faz todos serem um por meio de Cristo. Essa é a mensagem do Novo Testamento. Essa é a mensagem da Nova Aliança. Deus não tem mais acepção de pessoas. Aquele que aceita Jesus Cristo como seu Salvador, reconhece que Cristo o aceitou e pagou o mais alto preço que a lei dizia que tinha que ser pago para perdão de pecados. Quem tem isso, quem tem Jesus como seu Salvador, é filho de Deus. E como filho de Deus, Deus não faz mais acepção de pessoas. Evidentemente que Deus, ele tratou na antiga aliança toda com Israel. Na nova aliança, ele trata tanto com Israel e trata com a igreja. Amém? Ó, Pedro vai com eles. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. E a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Então a visão, ela estava falando de alimentos, claro, mostrando que os alimentos, Deus não faz mais acepção de alimentos e coisas. Tudo é puro para quem é puro. Claro, você tem alguns alimentos que a gente vê que não faz bem, né? Por exemplo, a gente vai ver mais pra frente que não tem problema você comer carne de porco, não tem problema nada disso. Desde que você ore e dê graças a Deus por aquele alimento é puro, né? Não tem mais essa distinção na nova aliança. Agora, a gente vê que então existia uma separação entre judeus e gentios. Essa separação, como eu disse anteriormente, e é o que essa visão nos ensina muito, ela é quebrada. Não existe mais essa separação. Agora, em Cristo, nós todos, de todas as etnias, de todos os lugares, somos um, por meio de Cristo. E essa é a mensagem do Evangelho, e esse é o escândalo do Evangelho. Por quê? Porque o mundo não entende isso. Como agora eles são... Como assim são? Sim, foi isso que Deus fez na cruz, enviando seu Filho, nos transformou e nos fez agora sermos um por meio de Cristo. Nós estávamos separados de Deus, nós éramos alvos da ira de Deus, mas porque Ele nos amou e Ele deu a sua vida por nós, nós hoje somos filhos amados, nós podemos perdoar os outros, assim como nós fomos perdoados. E ainda que os outros não entendam, ainda que a gente fale para os outros e os outros não entendam a mensagem, nós podemos perdoar, nós podemos ser livres. Por quê? Porque Ele nos purificou. E não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Quando Deus escolhe alguém e purifica essa pessoa, nada de impureza permanece. Por quê? Porque agora a pessoa é lavada e remida pelo sangue de Jesus. Amém? Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamando, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandastes chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Então Deus vê a caridade até do ímpio, e até daquele que diz temer a Deus, não teme, mas Deus vê tudo. No caso aqui, ele é um cara que temia a Deus, mas
a gente vê que Deus vê os nossos atos de bondade e Ele vê tudo. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então Deus não faz mais acepção de raças. Nós hoje somos um por meio de Cristo. Acabou a separação entre judeus e gentios. Nós hoje somos judeus e gentios, mas tem judeus e tem gentios, mas por meio de Cristo nós somos um só povo. É isso que o texto está querendo ensinar. Olha só, como diz lá também em Deuteronômio 10, 17. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz. Por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e a testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Então todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador recebe remissão de pecados, porque Deus não faz mais acepção de pessoas. Quando Deus abaixa a visão lá e mostra que todas as raças ali, todos os animais, ele está se referindo não somente a alimentos, mas a nós como seres humanos, de todas as raças do mundo. Nós, por meio de Cristo, nós somos um. Não há mais acepção de pessoas, porque Deus agora olha a nossa fé. Deus olha a nossa fé e a nossa obediência. E não mais a raça que nós viemos. E não mais se nós somos judeus ou gentios, mas se nós cremos no Jesus Cristo, o Nazareno. Por isso que o mundo persegue Jesus. Por isso que o mundo persegue aqueles que se dizem crer em Jesus. Porque essa mensagem é loucura para o mundo. Mas a mensagem é loucura, mas ela é salvação para aquele que crê. O Espírito Santo desce sobre os gentios. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então a gente vê aqui, meus irmãos, como Deus é maravilhoso. E agora o Espírito Santo ele desce e ele é derramado, no caso, sobre os gentios, não só sobre os judeus, porque a ideia dos judeus era: o evangelho é para nós somos os que vamos receber o evangelho, vamos pregar, é isso, é nosso. Mas a gente vê que o evangelho ele não é mais de um povo específico, mas é de todo aquele que crê em Jesus, amém? Todo aquele que crê em Cristo, esse alguém faz parte da família de Deus e é comissionado por Jesus a pregar o evangelho. Não é só os de Israel, não é só aqueles que... Não, é todo aquele que crê, amém? Ainda que Deus esteja assim com dois povos, Deus tem os judeus e tem os gentios, né? Mas
eles são um por meio de Cristo. E aí, então, por isso que Deus não faz acepção de pessoas, tá bom? Querido Deus, obrigado por cada um que está assistindo isso aqui, obrigado por cada um que está sendo edificado por essa palavra. Pai, que essas pessoas que estejam aqui sejam guardadas do maligno, recebam do dom do Espírito Santo, cresçam no Evangelho, em nome de Jesus, que toda a guerra espiritual que cada um aqui está vivendo, em nome de Jesus, seja agora lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Glória a Deus por isso, Deus. Obrigado porque o Senhor nos resgatou. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é maravilhoso e a sua misericórdia dura para sempre. Até amanhã que nós vamos ler, em nome de Jesus Cristo, Atos capítulo 11 e sermos edificados pela palavra de Deus, tá bom? Valeu, valeu. Fui!